agitado mar da vida, todos nós anelamos por um farol que nos conduza através das tormentas emocionais, dos desafios inesperados e das águas incertas que se apresentam em nosso percurso. Na Grécia Antiga, um filósofo estoico chamado Epicteto ergueu um farol de sabedoria, cujos lampejos continuam a iluminar o horizonte da existência humana. Mesmo nos dias de hoje, este farol é composto por princípios estoicos que não apenas transformarão a maneira como percebemos a vida, mas também nos capacitarão para enfrentá-la com bravura, elegância e resiliência. Imagine essa jornada chamada vida como uma embarcação em constante movimento, onde os ventos mutáveis da fortuna nos desafiam a cada curva. Nessa jornada, os princípios estoicos de Epicteto funcionam como as velas que nos auxiliam a navegar tanto em mares calmos quanto turbulentos. Cada um desses princípios representa uma joia de sabedoria forjada por meio da experiência e reflexão profunda. São como uma bússola que nos guia em direção à paz interior, à virtude e à tranquilidade. Por gerações, a filosofia estoica tem servido como uma âncora de força e equilíbrio emocional para aqueles que a adotaram. Neste texto, mergulharemos profundamente nessas 40 doutrinas, compartilhando citações impactantes, narrativas inspiradoras e orientações práticas que o auxiliarão a incorporar essa filosofia em sua própria jornada de vida. Desde o controle do que você pode controlar até a aceitação da mortalidade, desde o cultivo da gratidão até a prática da paciência, exploraremos como os princípios estoicos de Epicteto podem transformar não apenas sua perspectiva, mas também sua realidade. Portanto, aventureiro da vida, lembre-se de dar um like, se inscrever em nosso canal e prepare-se para zarpar em uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, enquanto abraça esses princípios estoicos que resistiram ao teste do tempo. Você descobrirá que, ao aplicar esses ensinamentos, se tornará o capitão de seu próprio barco, navegando com confiança e serenidade através das águas tumultuadas e dos momentos de calma, levando consigo a chama inextinguível da filosofia de Epicteto. Antes de começarmos com o primeiro princípio, é importante que você os anote em um papel ou caderno e os revise todas as manhãs sem falta. Se precisar, assista ao vídeo várias vezes. Você está convidado a fazê-lo. Princípio 1. O leme de sua própria vida. Imagine que sua vida é um barco navegando no vasto oceano da existência. Epicteto nos ensina que somos os capitães de nossa própria embarcação. Temos o controle sobre o leme, o que significa que nossas ações e decisões estão sob nosso comando. Controle o que puder controlar e aceite com serenidade o que não puder. Este princípio nos exorta a concentrar nossa energia naquilo que efetivamente podemos mudar, como nossas atitudes, escolhas e comportamentos. Em vez de nos angustiarmos com as ondas incontroláveis da vida, devemos direcionar nosso leme na direção que escolhermos, buscando a calma interior e a virtude no meio da tempestade. Assim, este princípio nos lembra que, embora não possamos controlar as circunstâncias externas, sempre temos o poder de escolher como respondemos a elas. Princípio 2. A arte da diferenciação. Imagine que você é um oleiro trabalhando com argila. Epicteto nos incentiva a ser como esse hábil artesão, que sabe distinguir entre o que está em sua bancada de trabalho e o que está fora de seu controle. Separe o interno do externo, aconselha-nos. O que reside dentro de nossas mentes e corações, como nossas crenças, valores e atitudes, é moldável por nós. Em contraste, os eventos externos, as opiniões dos outros e as circunstâncias fora de nosso controle estão além de nossa esfera de influência. Este princípio nos orienta a nos concentrar na essência de quem somos e em como escolhemos responder ao que nos acontece. Em vez de desperdiçar nossa energia em preocupações infrutíferas, ao compreender e aplicar essa distinção, encontramos liberdade interior e a capacidade de viver com mais autenticidade e serenidade. Princípio 3. As duas alças da vida. Epicteto utiliza uma metáfora poderosa para ilustrar este princípio. Tudo tem duas alças, uma para ser segurada e outra para não ser segurada. Essa imagem evoca a importância da escolha e da vontade em nossa vida cotidiana. Nossas experiências e desafios podem ser segurados de duas maneiras. Podemos agarrá-los com calma, sabedoria e resiliência, ou permitir que nos arrastem para o estresse e a frustração. Princípio 4.
O poder do não. Não é o que acontece, mas como interpretamos o que importa, nos diz Epicteto. Este princípio nos insta a dizer não às emoções destrutivas e às interpretações negativas que muitas vezes nos sobrecarregam quando enfrentamos dificuldades. Em vez de reagir impulsivamente às circunstâncias, podemos escolher deliberadamente como interpretar e responder ao que nos acontece. Esse não se torna um escudo contra a negatividade e a angústia, permitindo-nos manter a calma e a perspectiva. Lembra-nos que nossas percepções e julgamentos estão em nossas mãos. Ao praticar este princípio, nos tornamos mestres de nossas reações emocionais, capacitados para enfrentar os desafios com equilíbrio e sabedoria. Princípio 5. A magia da gratidão. Epicteto nos convida a apreciar o que temos em vez de lamentar o que nos falta. Não ousamos dizer que as coisas são difíceis porque não ousamos mais, mas não ousamos mais porque são difíceis. Lembre-se de que a gratidão pode transformar nossa perspectiva. Quando reconhecemos e valorizamos as bênçãos presentes em nossas vidas, encontramos uma fonte constante de alegria e satisfação. Este princípio nos ensina a olhar além de nossas necessidades e desejos insaciáveis, concentrando-nos no que já temos. A gratidão nos enche de contentamento e nos permite encontrar beleza e significado, mesmo nas situações mais desafiadoras. Princípio 6. A virtude como farol. Para Epicteto, a virtude é como um farol que guia nossas ações e decisões. A virtude é um julgamento adequado do que é apropriado e do que não é. Este princípio nos desafia a buscar a virtude em nossas escolhas diárias. A virtude não se trata apenas de fazer o que é certo, mas de desenvolver um entendimento profundo do que é apropriado em cada situação. A busca da virtude nos leva a agir com integridade e sabedoria, tomando decisões baseadas em julgamentos adequados. Isso não apenas melhora nossas vidas, mas também contribui para o bem-estar da sociedade em geral. A virtude se torna nosso farol moral, iluminando o caminho para uma vida mais significativa e enriquecedora. Princípio 7. Abraçar a mortalidade. Epicteto nos insta a reconhecer nossa própria mortalidade. Não se atormente pelo medo da morte, e assim deixará de ser atormentado pelas trivialidades da vida. Aceitar a finitude da vida nos permite dar um significado mais profundo e urgente a ela. Lembra-nos que nosso tempo neste mundo é limitado e valioso. Este princípio nos encoraja a viver com propósito e tomar decisões conscientes sobre como investimos nosso tempo e energia. Ao abraçar nossa mortalidade, deixamos de nos preocupar com pequenas coisas e nos concentramos no que realmente importa. Isso nos inspira a viver uma vida autêntica, cheia de significado e transcendência. Princípio 8. O espelho da autoavaliação. O filósofo compreende que críticas e elogios carecem de significado, nos revela Epicteto. Neste princípio, somos encorajados a nos olhar através do espelho da autoavaliação, em vez de depender da opinião dos outros para medir nosso valor. Devemos buscar o crescimento pessoal por meio da reflexão e autocrítica. A autoavaliação honesta e constante nos ajuda a identificar nossas fraquezas e áreas de melhoria, permitindo-nos crescer como indivíduos, independentemente da aprovação ou desaprovação dos outros. Este espelho de autoavaliação se torna uma ferramenta inestimável para nosso desenvolvimento pessoal e nossa busca pela virtude. Princípio 9. A força da paciência e da resistência. Epicteto nos lembra que as adversidades são oportunidades para nos fortalecermos. Não se preocupe com o que acontece. Preocupe-se com como reage ao que acontece. A paciência e a resistência são qualidades essenciais para superar os desafios da vida. Em vez de sucumbir ao pânico ou à frustração, devemos aprender a manter a calma e a perseverança. Este princípio nos ensina que muitas vezes é nossa reação às dificuldades que determina seu impacto em nossas vidas. Praticar a paciência nos permite tomar decisões mais sábias e ponderadas, enquanto a resistência nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis com determinação e força. Juntas, essas qualidades nos capacitam a enfrentar os desafios com confiança e serenidade. Princípio 10. Viver o presente com plenitude. No 10º princípio, Epicteto nos insta a viver no presente. A única coisa que você sempre tem é o presente. O passado está fora de seu controle e o futuro é incerto. Lembre-se disso. Este princípio nos impulsiona a abraçar o aqui e agora com plenitude e consciência.
O presente é o único momento em que realmente podemos experimentar a vida. Ao nos concentrarmos no presente, deixamos de nos preocupar com o que já passou ou com o que ainda não aconteceu. Isso nos permite saborear cada momento e encontrar plenitude nas pequenas alegrias da vida cotidiana. Princípio 11. A importância da autodisciplina. Epicteto enfatiza a autodisciplina como uma ferramenta fundamental para a transformação pessoal. A autodisciplina envolve controlar nossos impulsos e hábitos para levar uma vida mais virtuosa e significativa. Não somos punidos por nossas ações, mas pelo que fazemos em relação a elas, nos ensina este princípio. Ele nos desafia a desenvolver a capacidade de resistir às tentações e tomar decisões baseadas em princípios e valores sólidos. A autodisciplina nos permite ser donos de nossas ações e, em última análise, alcançar um maior nível de autocontrole e autenticidade em nossas vidas. Ao praticar a autodisciplina, nos tornamos artífices de nosso próprio caráter. Princípio 12. A importância da integridade pessoal. A integridade é um pilar fundamental na filosofia estoica de Epicteto. Ele nos ensina que nosso caráter é a única posse que realmente temos. Este princípio nos lembra que a integridade pessoal é um reflexo de nossa virtude e moralidade. A integridade envolve agir em conformidade com nossos valores e princípios, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou tentações. Ele nos desafia a manter nossa palavra, ser honestos e ser leais a nós mesmos. A integridade é um farol moral que nos guia para uma vida de coerência e autenticidade, onde nossas ações refletem nossos valores mais profundos. Princípio 13. Cultivar a resiliência mental. Epicteto nos insta a cultivar a resiliência mental. A adversidade não é um obstáculo, mas uma oportunidade, nos lembra. A resiliência envolve a capacidade de se recuperar e aprender com as dificuldades. Ele nos encoraja a ver os desafios como oportunidades para crescer e se fortalecer. Este princípio nos desafia a não desistir diante da adversidade, mas a enfrentá-la com coragem e determinação. A resiliência nos permite superar os obstáculos e transformar as dificuldades em experiências de aprendizado. Ao cultivar essa força mental, nos tornamos pessoas mais fortes e capazes de enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Princípio 14. O caminho da austeridade. Epicteto defende a austeridade como um caminho para a liberdade interior. O homem livre é aquele que vive com austeridade, nos diz. A austeridade envolve renunciar às comodidades desnecessárias e se concentrar no essencial. Este princípio nos desafia a simplificar nossas vidas e não ser escravos de nossos desejos materiais. Ao viver com austeridade, liberamos tempo e recursos para nos concentrarmos no que realmente importa: o desenvolvimento de nossa virtude e o cultivo de relacionamentos significativos. A austeridade nos leva a uma vida de maior liberdade e autenticidade, longe da escravidão das posses materiais. Princípio 15. A tolerância à incerteza. A incerteza é uma constante na vida, e Epicteto nos encoraja a abraçá-la no 15º princípio. Não tente forçar o que não é necessário, nos diz este princípio. Ele nos insta a ser pacientes e tolerantes diante de circunstâncias incertas. Em vez de resistir ao desconhecido, podemos aprender a abraçar a incerteza como uma oportunidade para crescer e se adaptar. A tolerância à incerteza nos permite manter a calma em situações imprevisíveis e tomar decisões prudentes em vez de reagir impulsivamente. Princípio 16. A arte de ouvir. Epicteto nos lembra da importância de ouvir no 16º. Tenha 2 ouvidos e uma boca para que possa ouvir o dobro do que fala, ele nos aconselha. Este princípio nos ensina a ser conscientes da importância de ouvir os outros com empatia e compreensão. A escuta ativa nos permite entender melhor os outros e fortalecer nossos relacionamentos interpessoais. Em vez de impor nossas opiniões, aprendemos a abrir espaço para as perspectivas dos outros e construir pontes de comunicação mais eficazes. Princípio 17. A importância da educação contínua. A educação é um valor fundamental na filosofia estoica, e Epicteto enfatiza sua importância no 17º princípio. Não pare de aprender, nos insta este princípio. Ele nos lembra que a aprendizagem é uma jornada constante ao longo de toda a vida. A educação contínua nos permite expandir nosso conhecimento e desenvolver nossas habilidades. Nos impulsiona a buscar o crescimento pessoal e estar abertos a novas perspectivas. Ao investir em nossa educação,
enriquecemos nossas vidas e nos aproximamos da sabedoria. Princípio 18. A generosidade de espírito. A generosidade é uma virtude e Epicteto a promove no 18º princípio. O filósofo é generoso de espírito, nos diz este princípio. Ele nos chama para cultivar a generosidade em nossas vidas, não apenas em termos materiais, mas também em nossa disposição para ajudar os outros. A generosidade de espírito implica ser amável, compassivo e solidário com os outros. Nos lembra que a verdadeira riqueza reside em nossas ações altruístas e em como impactamos positivamente a vida dos outros. Praticar a generosidade nos leva a viver uma vida mais significativa e conectada com os demais. Princípio 19. A sabedoria da reflexão. No 19º princípio, Epicteto nos insta a refletir sobre nossas ações e escolhas. Não apresse seus julgamentos nem haja sem refletir, nos aconselha. A sabedoria da reflexão implica tomar o tempo para pensar antes de agir. Este princípio nos desafia a não agir impulsivamente, mas a considerar as consequências de nossas ações. Ele nos convida a cultivar a autodisciplina e a autoavaliação, garantindo que nossas decisões estejam alinhadas com nossos valores e princípios. Princípio 20. A importância da empatia. Epicteto nos ensina a importância da empatia no 21º princípio. Ele compreende que todos carregam consigo sua própria carga, nos diz este princípio. Ele nos insta a desenvolver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros e compreender suas lutas e desafios. A empatia nos permite conectar de forma mais profunda com as pessoas ao nosso redor. Ao compreender que todos enfrentam suas próprias batalhas e desafios, cultivamos a compaixão e a solidariedade. A empatia nos leva a tratar os outros com gentileza e compreensão, criando relacionamentos mais saudáveis e significativos. Princípio 22. A aceitação da imperfeição. A busca pela perfeição pode ser exaustiva e frustrante. Epicteto nos aconselha no 22º princípio. Não espere que as pessoas sejam perfeitas e não se preocupe com suas falhas, nos diz este princípio. Ele nos convida a aceitar a imperfeição inerente em todos nós, tanto em nós mesmos quanto nos outros. A aceitação da imperfeição nos liberta do julgamento constante e nos permite abraçar a humanidade em sua totalidade. Nos lembra que todos cometemos erros e temos fraquezas. Ao praticar a compreensão e a tolerância em relação às imperfeições, promovemos relacionamentos mais compassivos e autênticos. Princípio 23. A serenidade na adversidade. Epicteto nos encoraja a manter a serenidade no meio da adversidade no 23º princípio. Não permita que as circunstâncias externas o perturbem, nos diz este princípio. Ele nos desafia a não permitir que as dificuldades externas afetem nossa paz interior. A serenidade na adversidade envolve cultivar a força mental para enfrentar os desafios com calma e equilíbrio, em vez de reagir impulsivamente a situações estressantes. Aprendemos a manter a perspectiva e tomar decisões conscientes. Essa serenidade nos ajuda a navegar pelas águas turbulentas da vida com graça e sabedoria. Princípio 24. A virtude como guia. No 24º princípio, Epicteto reafirma a virtude como guia fundamental. A virtude é o único bem, nos lembra este princípio. Ele nos insta a buscar constantemente a virtude em nossas ações e decisões. A virtude se torna nosso farol moral, iluminando o caminho para uma vida significativa e autêntica. Ele nos desafia a tomar decisões baseadas em princípios éticos e a viver de acordo com nossos valores mais profundos. Ao fazer isso, cultivamos uma vida de integridade e significado. Princípio 25. O valor da autenticidade. Epicteto nos ensina o valor da autenticidade no 25º princípio. Não se preocupe com o que os outros pensam de você, nos aconselha este princípio. Ele nos convida a ser autênticos e fiéis a nós mesmos, independentemente das opiniões dos outros. A autenticidade implica viver de acordo com nossos valores e princípios, sem comprometer nossa integridade para agradar aos outros. Ao abraçar nossa singularidade e ser genuínos em nossas ações, construímos uma vida mais rica e significativa. A autenticidade nos permite viver plenamente e honestamente, sem medo do julgamento externo. Princípio 26. A importância da integridade pessoal. Epicteto enfatiza a integridade pessoal no 26º princípio. A virtude está no centro de si mesmo, nos diz este princípio.
Ele nos insta a viver nossas vidas de forma coerente com nossos valores mais profundos e princípios éticos. A integridade pessoal implica ser honesto consigo mesmo e com os outros. Nos desafia a manter nossa palavra e agir com coerência em todas as áreas de nossa vida. Ao fazer isso, construímos uma base sólida para uma vida significativa e virtuosa. Princípio 27. A prudência no julgamento. A prudência é fundamental no 27º princípio de Epicteto. Cuide de seus próprios julgamentos, nos aconselha este princípio. Ele nos convida a ser cautelosos ao fazer julgamentos sobre os outros e sobre as situações. A prudência no julgamento implica não nos apressarmos a conclusões precipitadas ou preconceituosas. Nos desafia a considerar cuidadosamente a evidência e a ser justos em nossas avaliações. Ao praticar a prudência, cultivamos uma mente aberta e justa, o que nos permite relacionar melhor com os outros e tomar decisões mais informadas. Princípio 28. A gratidão como atitude de vida. Epicteto nos lembra a importância da gratidão no 28º princípio. Seja grato pelo que você tem, nos diz este princípio. Ele nos insta a apreciar e valorizar as bênçãos presentes em nossas vidas, em vez de nos concentrarmos no que nos falta. A gratidão como atitude de vida nos leva a reconhecer a abundância que nos cerca, mesmo em meio às dificuldades. Nos ajuda a encontrar alegria nas pequenas coisas e a ser conscientes das bênçãos cotidianas. Ao praticar a gratidão, vivemos com um coração pleno e alegre. Princípio 29. A empatia para consigo mesmo. A empatia para consigo mesmo é o tema do 29º princípio. Epicteto nos encoraja a compreender e perdoar a nós mesmos. Você não é perfeito, mas é humano, nos lembra este princípio. Ele nos convida a nos tratarmos com a mesma compaixão que oferecemos aos outros. A empatia para consigo mesmo implica ser gentil e compreensivo com nossas próprias imperfeições e erros. Nos desafia a aprender com nossas experiências em vez de nos julgarmos severamente. Ao praticar a empatia para consigo mesmo, construímos um relacionamento mais saudável e compassivo conosco mesmos. Princípio 30. A busca pela sabedoria. No 30º, Epicteto nos encoraja a buscar a sabedoria como um objetivo contínuo na vida. A sabedoria é o caminho para a verdadeira liberdade, nos diz este princípio. Ele nos insta a cultivar uma sede constante por conhecimento e entendimento. A busca pela sabedoria nos impulsiona a questionar, explorar e aprender ao longo de nossas vidas. Nos desafia a buscar a verdade e aplicar a sabedoria em nossas ações diárias. Ao fazê-lo, nos aproximamos da verdadeira liberdade mental e espiritual, enriquecendo nossas vidas de forma contínua. Princípio 31. A importância do autocontrole. Epicteto nos lembra a importância do autocontrole no 31º princípio. O autocontrole é a chave da virtude, nos diz este princípio. Ele nos insta a dominar nossos impulsos e desejos, permitindo-nos agir de acordo com a razão e a virtude. O autocontrole nos ajuda a resistir às tentações e a tomar decisões baseadas em princípios éticos. Nos desafia a não sermos escravos de nossos desejos momentâneos, mas a exercer um controle consciente sobre nossas ações e emoções. Ao praticar o autocontrole, cultivamos uma vida de virtude e autenticidade. Princípio 32. A importância da paciência. A paciência é o tema do 32º princípio de Epicteto. A paciência é o antídoto para a ira e a frustração, nos aconselha este princípio. Ele nos insta a manter a calma e a serenidade no meio das dificuldades e desafios. A paciência nos permite resistir à impulsividade e à raiva, o que nos ajuda a tomar decisões mais sábias. Nos desafia a entender que muitas coisas estão além de nosso controle e que nem sempre podemos obter o que desejamos imediatamente. Ao praticar a paciência, desenvolvemos uma mente tranquila e resiliente. Princípio 33. A importância da autodescoberta. Epicteto nos encoraja a buscar a autodescoberta no 33º princípio. Conhece-te a ti mesmo, nos diz este princípio. Ele nos insta a explorar nossas próprias crenças, valores e desejos para entender quem realmente somos. A autodescoberta nos leva a uma maior conscientização de nossas forças e fraquezas, permitindo-nos crescer e melhorar. Nos desafia a questionar nossas suposições e a estar abertos à evolução pessoal. Ao buscar a autodescoberta, nos aproximamos de uma vida mais autêntica e significativa. Princípio 34. A tolerância à diversidade de opiniões. A tolerância à diversidade de opiniões
é o tema do 34º princípio de Epicteto. Aceite que os outros têm pontos de vista diferentes. Nos aconselha este princípio. Ele nos insta a ser respeitosos e compreensivos com as opiniões e crenças dos outros. A tolerância nos permite abrir-nos a novas perspectivas e a construir relacionamentos mais harmoniosos. Nos desafia a não impor nossas opiniões e julgamentos aos outros, mas a ouvir e aprender com as diferenças. Ao praticar a tolerância, promovemos a paz e a cooperação em nossas interações sociais. Princípio 35. A importância de viver com propósito. Epicteto nos lembra da importância de viver com propósito no 35º. Uma vida sem propósito é uma vida sem direção, nos diz este princípio. Ele nos insta a buscar um significado mais profundo em nossas ações e escolhas. Viver com propósito nos ajuda a direcionar nossa energia para o que realmente importa e nos dá um senso de direção na vida. Nos desafia a questionar nossos valores e objetivos e a alinhar nossas ações com eles. Ao viver com propósito, criamos uma vida significativa e satisfatória. Princípio 36. A importância da resiliência emocional. No 36º princípio, Epicteto nos encoraja a desenvolver a resiliência emocional. Não se deixe levar por suas emoções, nos diz este princípio. Ele nos desafia a não sermos prisioneiros de nossas emoções, mas a aprender a gerenciá-las de maneira equilibrada. A resiliência emocional nos permite manter a calma em situações emocionais intensas e a não tomar decisões impulsivas com base em nossas emoções. Nos ajuda a manter a distância de nossas reações automáticas e a responder de maneira mais consciente e sábia. Ao praticar a resiliência emocional, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar desafios com serenidade. Princípio 37. A sabedoria de aprender com a experiência. Epicteto nos encoraja a aprender com a experiência no 37º princípio. A vida é uma lição constante, nos diz este princípio. Ele nos insta a ver cada experiência, seja positiva ou negativa, como uma oportunidade para o crescimento e aprendizado. Aprender com a experiência nos permite melhorar como indivíduos. Nos desafia a refletir sobre nossas ações e escolhas, identificando lições valiosas em cada experiência. Ao abraçar a sabedoria de aprender com a vida, nos tornamos pessoas mais sábias e conscientes. Princípio 38. A importância da moderação. Epicteto enfatiza a moderação no 38º princípio. A moderação é a chave da virtude, nos diz este princípio. Ele nos insta a evitar extremos e a encontrar equilíbrio em todas as áreas de nossas vidas. A moderação nos ajuda a evitar o excesso e a permanecer no caminho da virtude. Nos desafia a não cair em hábitos destrutivos ou comportamentos impulsivos. Ao praticar a moderação, vivemos uma vida mais equilibrada e virtuosa. Princípio 39. A importância da comunicação clara. A comunicação clara é o tema do 39º princípio de Epicteto. Fale com clareza e ouça com compreensão. Nos aconselha este princípio. Ele nos insta a ser conscientes de como nos comunicamos com os outros e a buscar uma comunicação eficaz. A comunicação clara nos ajuda a evitar mal-entendidos e conflitos desnecessários. Nos desafia a ser honestos em nossas conversas e a ouvir ativamente os outros. Ao praticar a comunicação clara, construímos relacionamentos mais saudáveis e colaborativos. Princípio 40. A virtude como caminho para a felicidade. No 40º e último princípio, Epicteto reafirma a virtude como caminho para a felicidade. A virtude é a verdadeira fonte da felicidade, nos diz este princípio. Ele nos insta a buscar a virtude em todas as nossas ações e escolhas, reconhecendo que a verdadeira felicidade vem de viver uma vida virtuosa. A virtude não apenas nos leva a agir com integridade e sabedoria, mas também nos preenche com um profundo senso de satisfação e propósito. Nos desafia a fazer da virtude o alicerce de nossas vidas e a buscar constantemente seu desenvolvimento. Seguindo o caminho da virtude, nos aproximamos de uma vida plena e significativa. E agora deixo 3 princípios extras, porém também indispensáveis para uma vida serena e virtuosa. Princípio 41. A importância da humildade. No 41º princípio, Epicteto nos ensina a importância da humildade. A humildade é a base da sabedoria, nos diz este princípio. Ele nos convida a reconhecer nossas limitações e a não nos deixarmos levar pelo orgulho ou arrogância.
A humildade nos ajuda a permanecer abertos a novas perspectivas e a aprender com os outros. Nos desafia a não nos superestimarmos nem nos menosprezarmos, mas a mantermos uma visão realista de nós mesmos. Ao praticar a humildade, cultivamos uma mente aberta e uma disposição para o crescimento pessoal. Princípio 42. A importância da empatia ativa. Epicteto nos lembra da importância da empatia ativa no 42 princípio. Coloque em prática a empatia em suas ações, nos diz este princípio. Ele nos insta a não apenas compreender as emoções e perspectivas dos outros, mas a agir de acordo com essa compreensão. A empatia ativa nos leva a tomar medidas para ajudar e apoiar aqueles que nos rodeiam. Nos desafia a traduzir nossa compreensão em ações que beneficiem os outros. Ao praticar a empatia ativa, construímos relacionamentos mais próximos e significativos com aqueles que tocamos com nossos atos de bondade. Princípio 43. A importância da autenticidade. A autenticidade é o tema do 43º princípio de Epicteto. Seja fiel a si mesmo em todas as circunstâncias, nos aconselha este princípio. Ele nos insta a ser coerentes em nossas ações e a não comprometer nossa integridade para agradar aos outros. A autenticidade implica viver de acordo com nossos valores e princípios, sem medo do julgamento externo. Nos desafia a sermos honestos e fiéis a nós mesmos em todas as circunstâncias. Ao praticar a autenticidade, construímos uma vida mais rica e significativa. Princípio 44. A gratidão como estado mental. Epicteto nos lembra da importância da gratidão como estado mental no 44º e último princípio. A gratidão é o caminho para a paz interior, nos diz este princípio. Ele nos insta a cultivar uma atitude de gratidão em relação à vida, independentemente das circunstâncias. A gratidão como estado mental nos ajuda a ver a beleza e o valor em cada momento da vida. Nos desafia a apreciar as bênçãos presentes em nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades. Ao praticar a gratidão, encontramos uma paz interior e uma sensação de abundância que enriquece nossas vidas. Os 44 princípios estoicos que analisamos, com base na filosofia de Epicteto, oferecem um valioso e profundo caminho em direção a uma vida mais rica em significado. Cada um destes princípios nos desafia a cultivar a virtude, a autenticidade e a sabedoria em nossas vidas, nos orientando através das complexidades da experiência humana. Desde a ênfase na autodisciplina e na resiliência, até a importância da empatia e da gratidão, esses princípios nos dotam de ferramentas poderosas para navegar com serenidade e força interior pelos desafios e alegrias da vida. Esperamos que esta exploração dos princípios estoicos tenha sido uma fonte de inspiração e enriquecimento para você. Convidamos você a compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares, de modo que possamos juntos aprofundar nossa compreensão dos ensinamentos de grandes filósofos como Epicteto. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo e convido você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima! Ei, que bom que chegou até aqui. Nós do canal O Mensageiro temos uma indicação para você. E esse comunicado ficou sobre minha responsabilidade. Olá, eu sou Michael, integrante do canal. Você tem vontade de se libertar de crenças limitantes que impedem o seu crescimento pessoal e profissional? Então assista a essa aula gratuita que deixei na descrição. Inscreva-se, ative o sininho e embarque nessa jornada transformadora conosco. Seja inspirado, seja capacitado, seja o arquiteto do seu próprio sucesso com. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo, O Mensageiro.